Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos a mais uma noite de união, que nós estamos aqui unidos em pensamento. Acredito que, embora cada um de nós traga em seu coração e em sua mente uma necessidade diferente uma dos outros, mas com certeza o que nos move a vir até aqui é um objetivo comum, que é a busca de conhecimento nessa fonte inesgotável que é a doutrina espírita, o nosso fortalecimento interior para as dificuldades do nosso dia a dia, para auxiliarmos aqueles que caminham conosco, enfim. Estamos aqui reunidos buscando tudo isso e com certeza, se nós nos mantivermos receptivos e dispostos a praticar tudo o que aqui aprendemos, com certeza a gente vai conseguir atingir esses objetivos. Antes de dar início à tarefa da noite, eu tenho sempre alguns recadinhos. Vou começar, como fazemos todas as reuniões, apresentando aqueles que ainda não conhecem esse livro, Fundamentos da Doutrina Espírita. Ele fica ali, à mesa, na porta, para quem quiser levá-lo de forma gratuita. E o seu conteúdo é todo voltado ao esclarecimento do que é a doutrina espírita, dos seus fundamentos, do que ela se baseia, como ela se originou. Então, aqueles que desejarem conhecer um pouco mais sobre a doutrina, podem levar para vocês, para os amigos, para os conhecidos. Como eu disse, a distribuição é gratuita. O outro recadinho que nós temos é a respeito da nossa promoção do Yakisoba, que será realizado no dia 1º de maio, um domingo. Eu gosto sempre de dizer que é a promoção do Cozinha no Domingo Quem Quiser, porque vai ter um yakisoba prontinho para retirar aqui a partir das 11h30 da manhã. O valor da marmita, com aproximadamente 1,1 kg de yakisoba, é de R$ 45,00. Nós temos duas versões, o de frango e temos o vegetariano, que vai com todos os legumes, o macarrão, só não vai a proteína. Então, quem desejar adquirir, pode falar com a gente ao final da palestra. A gente tem tickets aí para nos ajudar com essa obra, que é a reforma da nossa sede, para onde nós pretendemos nos mudar o mais rápido possível, para sair aqui dessa sede que é alugada. O outro recadinho é que nós também estamos iniciando a arrecadação de doações para o bazar que a casa realiza. Com a proximidade da época mais fria do ano, nós precisamos dar uma renovada aí nos nossos estoques de roupa de inverno, cobertor, sapatos, E como eu sei que todos nós também gostamos de fazer a renovação na casa, comprar umas coisinhas novas, aquelas coisinhas que a gente já tiver enjoado, que não está mais fechando, não está mais abotoando, o zíper não está mais subindo, ou que simplesmente a gente não quer mais usar por algum motivo qualquer, será bem-vinda essa doação aqui para casa, para o nosso bazar. Tá? Então são roupas, calçados, cobertores, roupa de cama, utensílios domésticos, bijuterias, enfim, tudo que em casa já não está sendo usado, aqui por nós com certeza tem muita utilidade. O outro recado é que no dia 26 de abril nós vamos estar recebendo aqui a médium Eunice da cidade de Iporã, onde ela vai realizar a prática da pintura mediúnica. Esses quadros que ela faz, a renda da venda deles é revertida para a sustentação da obra que eles mantêm lá em Iporá. Eles têm o Centro Seara de Luz e a casa onde eles atendem 68 pessoas, entre idosos e pessoas com deficiências mentais. Então, essa venda dos quadros é revertida para isso, além também de vocês terem oportunidade, para quem ainda nunca viu, de ver como que se processa esse fenômeno mediúnico, esse tipo de mediunidade, que é a pintura mediúnica, onde ela consegue fazer os quadros de pintores famosos tipo Monet, Renoir, Tarsila do Amaral, em menos de 10 minutos, apenas utilizando os dedos e as tintas, ela não usa pincéis. E nesse dia também nós estaremos arrecadando chinelos tipo Havaiana, que é para a mesma finalidade, para levar para as pessoas lá do lar que ela sustenta. Então, quem puder no dia trazer uma doação aí de chinelos, tanto masculino quanto feminino, nós também estaremos arrecadando para repassar para eles. Esqueci alguma coisa, Juca? Já... certo? Então, tá bom.
Então vamos começar a tarefa da noite de fato. Hoje nosso palestrante é o Pedro Gavioli, nosso companheiro dirigente espírita do Centro Nosso Lar, da cidade de Serquilho. Ele vai nos falar hoje com o tema Na Jornada Evolutiva com Jesus. Com certeza nós teremos lições valiosas através da explanação do Pedro, como eu disse, desde que a gente esteja receptivo, né, às palavras dele e às energias da casa. E para que isso seja favorecido, vamos todos então elevar o pensamento a Deus, a Jesus nosso Mestre, à espiritualidade que já preparou esse ambiente para nos receber e agradecer pela oportunidade de estarmos aqui livremente, podendo expressar a nossa fé, a nossa crença, podendo amealhar conhecimentos através das lições valiosas que o nosso palestrante irá dividir conosco, podendo sentir os benefícios desses fluidos que nos rodeiam, que com certeza nos farão retornar aos nossos lares melhores do que aqui chegamos. Que a espiritualidade e que Jesus possa nos envolver em sua luz e que possamos, ao retornar aos nossos lares, sermos portadores de boas palavras, bons pensamentos e boas ações. Que assim seja. Caríssimos amigos, irmãos e irmãs presentes, demais que nos acompanham pelo Face, nossos votos de muita paz. Gostaríamos hoje de falar um pouco da nossa jornada evolutiva com Jesus. Na verdade, nós procuramos sempre fazer uma explanação de maneira bem fácil de entender, nada técnico, e que ela possa encaixar-se no nosso dia a dia, nas tribulações, nas dificuldades que nós encontramos. Nós temos e estamos vivendo momentos, muitas vezes, de grande dificuldade. E nós sabemos que o Espiritismo é o maior movimento filosófico que está sobre a Terra. Se soubéssemos o valor da doutrina espírita, nós seríamos mais zelosos, seríamos mais aplicados, enfim, estaríamos tendo uma visão muito mais ampla do que é a doutrina espírita na visão, ou melhor, a visão do Cristo na visão espírita. Hoje nós começamos a entender que nós somos espíritos reencarnacionistas e através do berço nós retornamos à vida física. Nascemos, de onde viemos, porque viemos. Esta é a pergunta que nós fazemos, mas depois de uma longa data, que parece tão longa, mas é tão rápida, através do túmulo, retornamos para o mundo espiritual e deixamos o corpo físico. Sabemos então algo inevitável, que dos quatro cantos do mundo partem viajores humanos, retornam à vida espiritual aos milhares. Neste momento, nesse instante, estão retornando à vida espiritual milhares de irmãos, como milhares estão reencarnando. E retornando à vida espiritual, muitos demandam o país chamado da morte. Mas não sei por que nós chamamos o país da morte, se há vida lá e vida aqui. O que perece, o que morre, o que perde a vitalidade e ela vence pelo tempo é o corpo físico. Mas a alma, ela conserva e leva consigo tudo aquilo que ela conquistou,
nessa busca incessante do nosso crescimento espiritual. Então vai se demandando para o mundo espiritual, para a vida espiritual, nesse processo, ilustres centros da cultura europeia partem-se milhares, vão das tumultuárias cidades americanas, dos velhos asiáticos, círculos asiáticos, e vão também dos ásperos climas africanos. Procede-se das metrópoles, das comunidades, dos bairros, das tribos, dos campos. Todos retornam à vida espiritual. Não há escolha, não há privilegiado. A coisa mais certa, todos nascem, retornam à vida espiritual. Mas raros de nós, muito raro de nós, viveram ou vivemos no campo da sublimação, vinculado aos deveres nobilitantes, aos deveres com o Cristo, aos deveres para com o nosso próximo. Muito raro de nós sabemos o que é caridade como dever. Achamos e nos enganamos. A maioria de nós, na verdade, se constitui de espíritos, vamos dizer assim, de espíritos ainda presos às emoções. Todos nós ainda estamos muito presos às emoções. A emoção da alegria, da tristeza, da dor, da partida, da chegada de um ente querido. E assim, nós vivemos a maioria do tempo nas nossas emoções, quando não nos instintos agressivos, nos instintos que predominam o nosso espírito quando deveria ser predominado, pelos valores do imediatismo, mas valores do imediatismo onde ela se faz extremamente necessária. Como vamos condenar o materialismo se nós somos matéria e ainda precisamos do materialismo, da busca, do trabalho, da constante busca desses valores, que sabemos ser imediatos, mas se são imediatos, nessa luta que nós travamos, por que apegamos tantos? Se sabemos que não nos pertence, e tão logo teremos que deixá-los, porque não levaremos para a vida além. O que é matéria é matéria. E no mundo espiritual somos fluidos, uma energia mais densa, não tão densa, mas fluídica. Então, nesta luta que nós estamos travando, nessas dificuldades de relacionamento, naquela dificuldade de convivência, seja com seu empreendedor, com seu colaborador, seja você onde estiver, na busca de títulos que nos exaltem, às vezes a personalidade, muitas vezes utilizando-se de um poder, de uma posição, para esmagar, para derrubar, e com isso vai minando você, sem que você perceba. Então não chegamos a ser homens e mulheres completos ainda, mas estamos dentro de um projeto de ordem divina, onde ainda estamos em formação, em crescimento, e ela vai se dando de encarnação em encarnação, ela vai se dando no dia a dia, nas lutas, nas tribulações, mas também se dá nas quedas, porque aprendemos muito mais com os erros do que com os acertos. O grande problema é que quando às vezes caímos, não temos força para levantar, e às vezes acomodamos-nos, e aí vai ficando mais difícil. Então nós atravessamos hoje o mare magnum da humanidade, nessa contínua experimentação de reencarnação em reencarnação, uma hora numa posição, uma hora numa outra, uma hora na condição de empreendedor, de lavrador, de médico, de pedreiro, de serralheiro, escriturário, e assim vai indo.
E nós vamos tirando lições em todas as posições que nos encontramos reencarnados. E aí, muitas vezes, quando hoje estamos tendo uma oportunidade única, porque nunca se houve em toda a vida, em todo o tempo no planeta Terra, pelo menos depois de Jesus, época tão clara, oportunidade única de reencarnar, nessa reencarnação, de evoluir. Temos hoje toda uma tecnologia de ponta, a ciência, estamos vivendo dentro da terceira revelação prometida por Jesus, porque nós não o compreenderíamos quando Cristo trouxe o Novo Testamento, que dividiu a história entre o antes e o depois, e ainda nos disse que mandaria um Consolador prometido, porque nós não estávamos aptos a compreender na época. E hoje nós compreendemos, quando se abrem então as cortinas do mundo espiritual e tudo fica à mostra, nós começamos a entender realmente o que é a vida, que o corpo físico é tão somente uma roupagem que precisamos cuidar como se fôssemos viver eternamente, mas cuidar do ser pensante da alma como se fôssemos deixá-lo amanhã. Então nós percebemos a grande dificuldade que nós encontramos nesse trâmite de fazer essa transformação em nós, e muitas vezes acomodados, porque acomodamos nos vícios de toda ordem, nos hábitos de toda ordem, acomodamos facilmente. Nós temos visto, quando antes da pandemia, nós tínhamos as casas, eu ando por aí, eu sei, inúmeros trabalhadores, metade não voltaram. E nós precisamos tomar muito cuidado com isto, porque disse, se preciso, se necessário for, levo até os escolhidos. Imagine nós só candidatos a sermos bons. Então nós precisamos ter uma vigilância constante para que a gente não caia, para que a gente se levante quando cair. E quando cair, se não se intimide, porque vamos cair muitas vezes. Então, o grande problema de todos nós, demoramos-nos voluntariamente nos trilhos da insensatez, distraídos com aquilo que estamos comprometidos a realizar dentro do nosso planejamento reencarnatório, porque nenhum de nós caiu aqui de paraquedas e o acaso não existe. O que pareceu o acaso é um planejado, já estava pronta esta casa antes de virmos, e já estava o endereço certo, onde ia se transformar, para onde via, quem ia estar. Alguns não estão ainda, mas muitos virão, e acomodados muitas vezes com relação a nós mesmos. Este é o maior problema. Quando nós vamos em Paulo de Tarso, em Coríntios, quando ele diz que a verdadeira caridade é aquilo que você faz para você, a sua transformação interior. E compreendemos mais fácil em Paulo, quando Jesus diz, amai vosso próximo como a si mesmo. Quer dizer, se você não ama você, como vai amar o outro? Se você não se perdoa quando você como vai perdoar o outro? Se você não tem sua autoestima, como vai ver ou estimular o outro? Então nós precisamos também nos amar, e é o grande problema que nós viemos enfrentando, e ela vai se dar no fim disso tudo, numa depressão profunda, pior ainda, acompanhado de uma obsessão, porque você não consegue fazer uma comparação se não tiver algum tempo de conhecimento psicológico, espiritual, se é obsessão ou se é uma depressão, mas ela sempre vem acompanhada, porque cai seu padrão vibratório.
abre-se as guardas, e todo médium, todo espiritualista, todo ser humano, queira ou não, ele tem um canal, maior ou menor, de contato com o mundo espiritual, porque é de lá que nós viemos. Como não vamos ter? Há aqueles que têm um canal mais aberto, o médio ostensivo, aquele que vem com um comprometimento maior, mas não quer dizer que ele é melhor do que o outro, muito pelo contrário, mais devedor, não é? Então nós precisamos tomar muito cuidado com esse estado voluntário, que muitas vezes nós colocamos de insensatez, de distração e de acomodação. Acostuma-se a acontecer isto nos nossos meios, e não é só no meio espírita, é em todo local, onde exija-se de você uma mudança. Mas eu não sei por que nós relutamos tanto e sofremos. Quer ver uma coisa que eu fiz muito disso, e nós fazemos ainda e vemos fazendo? Às vezes o casal briga em casa, num sexta para sábado, e sai domingo de mal, não se conversam. Na segunda-feira, por alguma razão, tem que ser dialogar e volta. Perdeu o sábado e o domingo. A gente fazia muito isso na nossa juventude, mas hoje, com todo esse conhecimento, com essa tecnologia, com toda essa orientação que nós recebemos, ela não deve passar um desentendimento de 10, 15 minutos e logo retornar ao diálogo. As famílias, que são as células do planeta Terra, da renovação e da regeneração da humanidade, porque nós falamos tanto em planeta de regeneração, mas esquecemos que a regeneração do planeta começa na regeneração individual, na família. Não há mais diálogos, a televisão nos distrai. Ontem, na casa espírita nossa, nós estávamos ainda em 6 para iniciar a aula, faltava algum tempo ainda, tinha 5 no celular. Olhei assim e falei, nossa, né? Como as pessoas estão presas à tecnologia, mas não poderia estar dialogando entre nós mesmos. Percebe? Nós precisamos usá-los e não eles nos escravizar. Então já não se tem mais, nós ainda não aprendemos a utilizar toda essa tecnologia que está aí, virá muito mais. Então precisamos aprender a usá-las, né? Então, apesar disso, porém, quase sempre nós atribuímos a indébita condição de eleitos da providência. Quantos de nós nos colocamos nessa condição? Mas quem de nós somos eleitos, senão para progredir, não para ser mais do que o outro, mas para servir, amar, compreender, auxiliar, amparar. Porque o que nós mais vemos hoje são pessoas precisando de ajuda, e muita ajuda. Nós temos visto psicólogos, com o perdão da palavra, mas psicólogos passando por atendimento fraterno em casas espíritas. Mas quando esses psicólogos se tornarem espíritos e fazerem uma ponte, se tornam fantásticos. Então, às vezes nós tratamos o efeito, esquecemos que tem uma causa, e nós somos a causa desse efeito que somos hoje. O que fizemos ontem vai fluir hoje. O ontem, ou melhor, hoje é o fruto do ontem. Alguém faltou do emprego ontem, vai vir um dia menos. Olha já a consequência, vem lá. Percebe mais ou menos que tudo tem consequência? Não tem nada errado, você faz como você quiser, só tem consequências. Então, como você faz para você não cair? Toda vez que você for fazer algo, você pensa na consequência. Se eu fizer isso, acontece, não vou fazer. E isto, eu fui 41 anos. Às vezes ia fazer alguma coisa errada, pensava, nossa, mas tem consequências, eu não fazia. Então é interessante, né, como a gente faz isto.
Mas pensar que eu não fiz isso, ficava de 2 dias, 3 também, emburrado. E o pior é que a casa era pequena, um para cá, outro para lá. Aí na segunda-feira tem que conversar, não tinha jeito. Aí porque aí tem que acertar alguma coisa. Aí a gente via, né? Para quê? Não valeu nada. Então muitas vezes nós, na condição de eleitos da providência divina, e muitas vezes ainda cristalizado pensamentos e situações que não deveriam fazer parte da nossa vida, na posição que nos encontramos, aplicamos justiça às pessoas, ao nosso próximo. Quando tão somente, se víssemos um erro, deveríamos ter indulgência, mas tirar ele como um espelho para que nós não erremos igual ele está errando. É isto que é indulgência, ver o erro do outro e ocultar o máximo que você puder, mas fazer um espelho para você. Nossa, não vou fazer isso. A consequência que ele alcançou pelo ato impensado que ele fez. E é o que tem ocorrido hoje no nosso meio, não no nosso meio espírita, no meio, na sociedade toda. Há um grande desespero, um grande vazio, uma grande agonia. Então, sem nós complementarmos das nossas próprias faltas, e mais esperando um paraíso de graça, nós precisamos ter essa consciência das nossas próprias faltas e saber que estamos muito longe da perfeição. E não mire perfeição, senão você larga no meio do caminho, você para. Mas pense no aperfeiçoamento, aí você vai. Porque o aperfeiçoamento é uma estrada longa, mas você tem esperança, você está nela. É o que importa. O aperfeiçoamento virá com o tempo, como a maturidade dos anos, 61 anos que eu tenho. Hoje as pessoas falam: nossa, como você é calmo. Não sou nada calmo, eu só aprendi a lidar. Hoje eu consigo me segurar, eu consigo, se alguém me tirar do sério eu fico quieto, se alguém me contradizer eu não vou contradizê-lo, se me der raiva eu seguro. Antes não. Então você já aprendemos alguma coisa. Às vezes eu quero falar algo para alguém e ela até merecia ouvir, mas não vai adiantar nada, não vai mudar nada, então eu não falo. Que adianta tanta autenticidade que vai ferir? Ah, mas eu não queria falar, me perdoe. Queria sim, só não conseguiu segurar. Nós fazemos isso, né? Então aí de repente você vê que não valeu, não adiantou, não mudou nada, ainda criou uma situação. Nós somos assim. Então o que nós precisamos passar é por reavaliações pessoais, individuais, na nossa própria causa, e mudar você. Se o meu vizinho lá na frente, ele está fazendo algo que eu estou me incomodando, eu preciso procurar tratamento psíquico, porque é eu que estou com um problema, não é ele. Percebe que a vida do outro é do outro, simplesmente. Então nós precisamos tomar muito cuidado para não esperar um paraíso de graça, como na antiguidade, quando comprava-se um pedaço de céus, ou quando não estava dentro de uma religião, achava que tinha direito, porque você fazia uma doação, um dízimo, alguma coisa desse gênero, e você achava que você já estava garantido no céu, porque você colaborava com a parte material. E a parte interior, espiritual, o seu eu? Percebemos que você pode acender a luz de milhões, mas se você não acender a sua própria, você vai ter algum crédito, logicamente, mas é a sua luz, como é que faz? Então tudo que nós falamos, que nós fazemos, como ensinou nosso Senhor Jesus, tudo que eu faço ao outro vem para mim. Então tudo que nós estamos fazendo, nós fazemos aparentemente para o outro, mas na verdade é na nossa causa. Então se eu estou aqui, eu poderia me engrandecer? Claro que não. Até porque eu estou falando muito, porque a minha dívida é muito grande. E quanto mais eu falo,
mais eu tenho que tentar ser. E isso vai te fortalecendo nessa jornada. E de tanto você repetir a mesma situação, você modifica. É mais ou menos desse tipo que nós fazemos. Há um psiquiatra norte-americano, que é um conto de Divaldo, numa das suas palestras, talvez vocês já tenham visto, que havia um senhor, uma senhora que ela queria passar por uma consulta. Ele não tinha vaga, mas eu quero não, mas eu atendo já por telefone. E atendeu. É que eu tenho muito ódio. Mas a senhora já sabe o que tem, por que quer passar comigo? Mas eu tenho muito ódio, preciso falar. Ele atendeu. E ela falou. Ele falou: então você vai fazer o seguinte, você vai voltar para sua casa e vai escrever 30 vezes, eu João, ou eu Maria, me perdoo. Mas vai escrever 30 vezes por dia, por 30 dias, sem falhar. E ela fez isso e ligou para ele: estou melhor. Agora você vai escrever: eu me perdoo e perdoo meu marido. Que o problema dela era o marido. Aí mais 30 dias ela escreveu: eu me perdoo e perdoo o marido. 60 dias ela ligou e falou: muito obrigado, doutor, estou livre. Mas como só 60 dias? Porque nós cristalizamos uma situação, nós gravamos aqui, e para tirar algo de ruim, temos que pôr algo de bom. Mas como eu me perdoo se foi ele que ofendeu? Porque você aceitou a ofensa, então você não é diferente dele, você está odiando tanto quanto ele, ou até mais. A partir do momento que você te perdoa, você muda, você quebra essa cristalização quando você vai falando. E isso vale para muitas coisas. Se você quer pegar o hábito de caminhar, você tem que caminhar 30 dias consecutivos, sem falhar um dia. Ao final de 30 dias, seu organismo vai pedir e automaticamente você vai pegar. Porque você vai habituar a fazer, seu organismo vai pedir, vai ter uma necessidade. Como a leitura. Se você pegar 30 dias consecutivos, lendo todo dia 1 hora, você não consegue mais ir para a cama sem ler. É hábito, o organismo, o nosso cérebro se acostuma com tudo. Muito mais com coisas ruins do que com coisas boas. Mas se você está com um pensamento ruim, como você vai trocar por um bom? Como você faz? Mas eu como pensar algo bom se eu estou com um pensamento ruim? Você gosta de pudim? Quem gosta de pudim? Um bombom, um doce, um chocolate. Você pensa no chocolate. Você já pensou numa coisa boa. Você já saiu o pensamento ruim, você pensou no chocolate, ou num pudim, um pão de coco, alguma coisa desse tipo. Olha só como você já tirou o pensamento ruim. Você vê, então são técnicas psicológicas, psicologia, tudo é psicologia. E você vai mudando isto. Então a gente vai percebendo que na nossa vida, você só se transforma quando você realmente deseja. Se você não transformar, a vida lhe castiga. Mas não é ela que te castiga, é você que se castiga. Então, o que nós temos que fazer? Muitas vezes, quando nós não fazemos esse trabalho em nós inventamos ou fazemos um inferno interno, tormentoso em nossas vidas e também para os outros. Percebe? Por exemplo, você quer fazer alguém feliz, você quer ser feliz, mas eu não sou feliz no meu casamento, no meu relacionamento, porque está esperando do outro. Faça ele feliz ou ela feliz, e automaticamente você terá retribuição. Ou não é assim? É assim, mas nós não fazemos. Percebe? Nós deixamos cair na rotina a nossa vida. Ela não pode ser uma rotina. Nós temos que reinventar todos os dias. É muito gostoso isto.
Uma amiga minha me falou: mas por que você vai fazer palestra fora? Você tem aqui, olha quantas crianças soltas em volta da sua casa. Faça a evangelização infantil, você anda de sábado, isso, aquilo. Eu falei: viu, eu já tenho quem faz na casa. A casa não pode só estar sobre meus ombros, alguém tem que aprender também. E eu tenho necessidade de falar. Mas por quê? Eu não vou lá porque eu tenho que levar, porque eu não tenho algo para trazer para vocês melhor do que eu estou dando. Mas eu aprendo muito aqui. Percebe? É a minha necessidade que faz isto. Então não há nenhuma grandeza. Qualquer expositor, qualquer a necessidade, ele faz o trabalho da sua necessidade para o seu crescimento. Então se vê que cada um está dentro daquilo que ele precisa estar. Então, nos intrincados meandros do materialismo cego, e muito certo de que no túmulo, muitos de nós achamos que tudo encerra, que a vida acaba lá. E muitos, por uma distração, ou por um momento de desespero, tiram-lhe a própria vida, achando que a vida vai acabar com o corpo. E outros aproveitam a vida material como se tudo acabasse, quando é um mero engano e a vida continua além da vida física. E lá vem as consequências, porque lá você não está mais com as vestes carnais, como nós estamos aqui hoje, que amortece as nossas emoções. Lá nós somos um livro aberto para todos nos verem como somos. Naturalmente que nós não nos mostramos realmente como nós somos, mas já lutamos para sair de uma situação que não é tão elevada como nós desejamos ser. O que estamos fazendo aqui hoje, senão nos estudando para uma nova etapa, para amanhã estarmos melhores, para termos algo melhor amanhã. Ninguém está nessa casa porque não está precisando. Todos nós estamos precisando de algo que ela tenha a nos oferecer. Então nós precisamos começar a pensar mais em nós. Não é egoísmo, é amor. Porque se você pensa em você, você é uma luz. E aonde você for, tudo é luz. Você ilumina todos. Mas como vai iluminar outros se você não tem a sua própria? Então nós vamos aprendendo que muitas vezes, quando filiado às escolas religiosas que nós nos encontramos, como essa que é a doutrina espírita, raros de nós conseguimos êxito ou algum progresso. Por que raros nós conseguimos algum êxito e raros progressos? Porque é na nossa causa. Nós temos uma vida muito confortável, ou não temos? Muito confortável a nossa vida. Nós viajamos, nós dormimos bastante, nós comemos bem, nós dormimos bem, nós temos uma condução para nos locomovermos. O nosso tempo é muito mais de ociosidade do que de trabalho. E quando não trabalhando, é na autossustentação. E muito pouco tempo para a própria alma. Percebe? Pelo menos, eu estou muito mais na ociosidade hoje do que dentro de um trabalho onde deveria estar. Então estamos presos, muito de nós, nos livianos e inconsequentes atos. Precisamos aprender com Jesus, a servir sempre. E Ele nos deu esse exemplo, não veio para ser servido e sim servir. E o que é que nós queremos ser diferentes, se Jesus foi o único Espírito que encarnou uma vez só no planeta Terra, e foi o único Espírito que teve, ou um dos únicos Espíritos, pelo menos o único que nós conhecemos, que evoluiu em linha reta, sem tropeção. Está no livro de Emmanuel, vou me lembrar o nome, eu já falo. Fala lá que Jesus foi o único Espírito que evoluiu em linha reta e que encarnou uma vez só na Terra. Então nós vamos vendo que existem outros orbes,
existem outras vidas, outras moradas. Você vê? Por isso que Jesus diz: na casa do meu Pai há muitas moradas. No livro Consolador de Emmanuel, está lá, vocês vão encontrar essa pergunta e resposta. Então, contando com um privilégio, muitas vezes nós nos contamos com um privilégio que jamais fizemos por merecer. Eu acho que hoje nós estamos dentro da casa espírita, com todo respeito às demais denominações do Cristo, nós estamos dentro da maior escola do Cristo. Estamos entendendo o Evangelho de Jesus à luz da doutrina espírita, em espírito, não na letra. Pode-se ver que nós entendemos o sentido real do Cristo. Então nós precisamos começar a nos autoavaliarmos e vermos o que estamos fazendo conosco, com esse momento, com essa oportunidade. E muitas vezes estamos aí reclamando da nossa situação, do nosso trabalho, do nosso dia a dia, quando na verdade cada um de nós está no lugar que tem que estar. Cada um de nós está dentro da sua função, que lhe fornece e mais material lhe concede para esse estágio evolutivo. Mas a doutrina espírita te dá um impulso maior quando você deseja realmente. Então nós, perante a justiça divina, não há enganos. Nenhum de nós estamos em um local errado, na hora errada, no momento errado. Todos nós estamos no local que temos que estar. Então todos nós fruiremos dos mesmos direitos, do mesmo direito, a cada um segundo suas obras, a cada um de acordo com a sua obra, com o seu trabalho, com a sua edificação. Então nós vamos entendendo que tudo distingue aquilo que precisamos e vamos realizar. Então eu começo, para terminarmos essa parte da explanação. Eu já contei essa historinha, talvez algum não tenham contado, talvez vocês até já o conheçam, porque ela é bem comum, mas é uma reflexão que a gente pode fazer. Havia um homem capinando dentro do seu sítio, e ele, em um determinado momento do dia, ele descansa os braços sobre o cabo da enxada e começa a dizer: que sol escaldante, como é duro estar aqui capinando nesse sol, tomando cutucões, algumas picadas de alguns insetos. E olha um ônibus atravessando a sua terra, falar assim: olha que bom que é aquele homem, motorista, sentado no ônibus, dirigindo, tranquilo, e eu aqui. Aí o motorista do ônibus está no ônibus, dirigindo o ônibus, passa um Mercedes com ar-condicionado, fala: isso que é vida. Esse homem dentro de um carro, um ar-condicionado, carro de primeira, e eu aqui nesse ônibus, sem ar-condicionado, com a responsabilidade de todo esse povo aqui atrás. Vida desse homem que está nessa Mercedes, viajando, transporta-se para a Mercedes. O homem fala: que vida difícil a minha, ter que correr, viajar, ficar fora, tenho que pagar meus colaboradores, tenho que arrumar emprego, 3.000 famílias se sustentam na minha empresa, tem meus credores, tenho que correr, fechar negócios. Como é difícil a minha tribulação, as minhas dificuldades. E olha para cima e vê aquele avião. Ah, como é bom ser piloto de avião. Viaja, conhece o mundo inteiro de graça, sem pagar nada. E eu aqui com todo esse peso sobre meus ombros. Aí pulamos para o avião. O piloto lá de cima olha para baixo e vê aquele homem no meio da roça e fala:
Ah, que vida boa daquele lavrador. Eu aqui, às vezes fico dias sem pisar sobre terra, semanas inteiras sem estar com a minha família, comendo e alimentando-se de alimentos superficiais, muitas vezes dormindo muito mal, dormindo em hotéis. E olha aquele homem lá embaixo, em meio à natureza, sentindo o cheiro da terra. À tarde ele pode estar com sua família, reunidos, alimentando, tirar um sono debaixo de uma árvore frondosa. E eu aqui. Moral da história: todos nós achamos que a posição do outro é melhor, mas cada um de nós estamos na posição que nós temos que estar. Então nós vamos percebendo que nós pedimos para estar onde estamos, fazer o que fazemos, mesmo dentro de uma religião, de uma crença, seja ela lá de um trabalho. Você escolheu o marido que você queria, não tem como. Escolheu a esposa, fez escolha. E se não andar direitinho, volta com o mesmo na próxima reencarnação, não é? Então é assim, a gente tem que aprender isto, que é muito bom tudo isto. Então eu sempre termino dizendo que a verdadeira caridade é a caridade como dever, como ensina Paulo de Tarso. Mas a caridade real é a caridade que você faz para você. E eu gosto muito dessa passagem, quando ele diz assim: ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, serei apenas um bronze que ressoa, um sino que retine. Ainda que eu possua os dons da profecia e saiba todas as ciências, ainda que eu possua um tamanho grão de fé que permita transportar montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Ainda que eu distribua meus bens aos pobres e deixe o fogo consumir meu corpo, nenhum proveito eu tiro se eu não tiver amor. Porque o amor é paciente, o amor é bondoso, o amor não é nada exigente, o amor não é arrogante, o amor não é orgulhoso. O amor jamais é descortês, o amor nunca é interesseiro, o amor não se irrita, o amor não guarda rancor no coração. O amor tudo desculpa, o amor tudo crê, o amor tudo suporta e tudo espera. Então o amor nunca terá fim, mas as profecias sim, pois as línguas se calarão, pois a ciência tem seu termo, e perfeito é nosso conhecimento, e também as profecias. Mas quando vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá. Ah, quando nós éramos crianças, nós brincávamos como crianças, pensávamos como crianças, e como crianças nós raciocinávamos. Quando nos tornamos homens e mulheres feitos, nos despojamos dos atributos de criança. Hoje, por enquanto, enxergamos Deus através do espelho, mas um dia teremos a visão de Deus face a face. Por enquanto conhecemos apenas uma parte de Deus, mas logo nós conheceremos Deus como por Ele somos conhecidos. Finalizando, temos agora a fé, a esperança e o amor, mas dos três, o mais excelente é o amor. Muita paz, muita luz, até uma próxima oportunidade. Nós vamos fazer a vibração, né? Para que a gente possa assim encerrar essas atividades. Então, nesse momento único, num momento especial, onde levamos nosso pensamento a Deus, sabemos que Ele não nos nega um pensamento, um pedido, e leva em consideração todo pedido considerado em pró a nós e ao próximo. Pedimos então por esse planeta Terra, nossa casa, por todas as nações
por aqueles países em guerras, aqueles países onde nossos irmãos vivem abaixo da miséria, o nosso próprio país, onde há tantos necessitados, tantos acamados no leito de dor, no hospital. Quantos irmãos nossos debaixo de pontes, numa marquise, numa calçada, num ladrilho frio. Quantos irmãos nossos escravos das drogas, lícita ou ilícita. Quantos irmãos nos presídios, comprometidos com a divindade pelos atos impensados. Quantas famílias em conflitos, atritos. Quantos lares em grande confusão. Pedimos por todos. Pedimos por esta casa, pelos trabalhadores encarnados e desencarnados. Pedimos pelos nossos entes queridos agora, que se encontram em nossa casa, nossos familiares, vizinhos, amigos, colaboradores, empreendedor ou patrão, a misericórdia e as bênçãos de Jesus. Por aqueles que porventura já retornaram à pátria espiritual, que igualmente receba nossas preces e vibrações. Pedimos igualmente aos nossos irmãos desencarnados, aqueles que desencarnam de desastre, de acidentes de toda ordem, muitas vezes já no mundo espiritual, sem entender o que está ocorrendo, que as nossas preces e vibrações possam beneficiá-lo de alguma forma. Por aqueles esquecidos que perambulam nos vales umbralinos, por aqueles irmãos que no momento de loucura tiraram-lhe a própria vida, pela colônia Maria de Nazaré e seus emissários, que trabalham arduamente por esses irmãos que sofrem muito. E uma vibração por nós mesmos, para que nos fortaleçamos no ideal maior, na busca constante da nossa evolução. E assim, em agradecimento a esta casa, aos mentores da casa, a esses irmãos que nos permitem aqui estar, agradecemos a eles, encerramos essa parte dizendo: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como já é nos céus. O pão nosso de cada dia o Senhor nos dá hoje. Perdoa, Pai, as nossas dívidas, mas na medida que nós também aprendermos a perdoar os nossos devedores. E não nos deixa, Senhor, cairmos em tentação de pecar novamente, mas livra-nos de todo mal. Assim vamos encerrando, em nome de Jesus. Que assim seja.